Esse vídeo aqui é sobre CSN Mineração, sobre as ações de código CEMIN3. Tem uma galera querendo saber se ela tá barata ou se tá cara. E há dias eu recebo comentários, né? Faça um vídeo da CEMIN3, que ela se valorizou tanto, mesmo com a alta ela continua barata e o que esperar dos dividendos. Enfim, eu vou te responder tudo isso para te ajudar a tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. Para começar por um contexto, né? CSN Mineração, as ações de código CEMIN3, ela é basicamente a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, atuando aí em 5 setores: siderurgia, mineração, logística, cimento e energia, contando com 5 unidades industriais, minas de minério de ferro, calcário, estanho, entre outros, uma grande distribuidora de aços planos, participação em rodovias e também em 4 usinas hidrelétricas. Ela é a 6ª maior exportadora do mundo, está entre as 5 mais competitivas no mercado transoceânico. Detalhe, aliás, que explica parte da valorização forte, recente que essa empresa teve. Em 2015, essa empresa se consolidou no mercado a partir da fusão dos ativos de mineração da CSN com a Anamisa, e hoje ela está dividida, né? 79,75% das ações são da CSN e 11,53% são formados por um consórcio composto por grandes siderúrgicas asiáticas. No terceiro trimestre de 2023, a CSN Mineração viu as suas vendas crescerem, em especial no mercado interno, e cerca de 40% do seu EBITDA se transformou em fluxo de caixa livre. Numa comparação com o primeiro TRI, por exemplo, a gente vê um bom aumento no fluxo de caixa livre e também no percentual do EBITDA, que se traduz em fluxo de caixa livre. E se a gente for olhar uma lista de indicadores aqui da CEMIN3, eu quero destacar o ROIC. É um ROIC alto, como o dela, na faixa dos 25%, indica que a empresa é eficaz na capacidade de gerar valor além do custo que utiliza para financiar as operações e investimentos. Outro ponto que eu quero destacar é a dívida líquida. Se você for ver os indicadores de dívida líquida, ela está negativa, o que significa que essa empresa ela tem mais caixa do que dívida, o que acaba sendo muito bom, muito saudável em termos financeiros e com baixíssimo risco de ter um problema maior pela frente. Tudo isso, vamos olhar um pouco para o que está acontecendo, tá? Para a história que está acontecendo, que resulta nos números que eu acabei de te mostrar. Tem que ter muito investidor contente, como é o caso do Gabriel, que surfou uma boa valorização investindo em CEMIN3, e é bem verdade que essa ação ela cresceu bastante nos últimos 12 meses, em especial ali a partir de outubro de 2023. Só que sem tirar o zoom, pode ver que parte dessa alta foi uma recuperação parcial da queda aí que vem rolando nos últimos 5 anos. Que é claro, nesse gráfico aqui do Google, representa o investidor que não reinvestiu seus proventos, o cara que recebeu os proventos e reinvestiu, teria tido uma alta de cerca de 18%. Mas colocando um zoom no que vem acontecendo recentemente com a CSN Mineração, tem um destaque que ajudou no resultado recente da empresa, que está ligado à China. No Investor Day de 2023, a CEMIN mostrou um otimismo em relação ao aumento de vendas para o mercado chinês em 2024. Ao mesmo tempo em que os estoques chineses de minério de ferro atingiram as mínimas históricas lá no país asiático, a China ainda deve incentivar a retomada do mercado imobiliário e da indústria em 2024, incentivo esse que deve favorecer a importação do minério da CSN. Agora, por que a China baixou tanto os estoques de minério de ferro? Por que isso influenciou tanto nas cotações das ações da CEMIN? O mercado imobiliário chinês não anda muito bem, o que é motivo para a queda de algumas ações, como o caso de Gerdau, que viu suas ações caindo pela falta de demanda do aço da China. E como estava sobrando aço por lá, a China passou a vender aço para outros países, como o Brasil. O Brasil passou a importar aço chinês bem mais do que nos anos anteriores. Isso prejudicou várias empresas, como por exemplo a Gerdau. Mas com a CSN Mineração, esse não foi o caso e na verdade o que acontece aqui é justamente o contrário. É fato que o setor imobiliário não anda bem na China. Só em 2023 foi registrada uma queda de quase 9% nos investimentos para o setor imobiliário. Só que a CEMIN andou na contramão e foi beneficiada pela alta do minério nos últimos meses. Porque a produção do aço chinês continua fluindo, o que aumenta a demanda por minério de ferro exportado pela CSN Mineração. Já que o minério de ferro é um dos elementos principais justamente para quê? Para a produção do aço. Como explica essa cartilha da Agência Nacional de Mineração. Ou seja, como é que funciona, tá? A China, ela importa minério de ferro do Brasil para produzir aço. O aço chinês está sobrando na China porque o mercado imobiliário está bem mais fraco do que nos anos anteriores. Ela passa a exportar esse aço que está sobrando e para produzir mais aço, ela importa mais minério de ferro. Acaba sendo um ciclo em que alguns ganham e outros saem perdendo. E se você for ver o pico na cotação da CEMIN3, ali em outubro de 2023, coincide com o pico do preço do minério de ferro. Mas ainda assim, mesmo com a alta no preço da commodity, as mineradoras elas estão tendo um desempenho inferior à valorização do minério de ferro. Além disso, essa demanda pelo minério ela é vista como positiva para o mercado no médio prazo, porque o minério de ferro atende à tendência global de redução do uso do carvão. E aí de tudo isso, como é que fica essa mineração? Né? Ela vai aumentar os dividendos? Ela tá barata ou não tá? Eu vou falar sobre esses dois temas, mas não sem antes fazer uma provocação para você, investidor, que
que está aqui assistindo esse vídeo para tomar melhores decisões. Você percebe que se você for fazer análises assim, aprofundadas sobre cada empresa da bolsa, ou sobre cada ação que você tem na carteira, você vai acabar usando muito tempo para investir. E o pior, tá? Sempre que a gente faz uma análise super qualitativa, que é o que eu estou te trazendo até aqui, a gente tende a colocar alguns viés na nossa tomada de decisão. Inclusive, as nossas estratégias aqui do Clube do Valor, como eu já vou falar, elas vão na contramão disso tudo. Mas o grande ponto é que eu genuinamente não acredito que para o investidor PFC, pessoa física comum, compensa estar extremamente por dentro de tudo que está acontecendo com várias ações na bolsa. Acredito que o que compensa é criar um plano de investimentos, é ter uma estratégia macro de investimentos e regras claras, sistemas claros para escolher quais ativos comprar e quando vender. E a gente desenvolveu aqui no Clube do Valor um negócio chamado Sistema de Alocação Estratégica, que é a nossa estratégia de investimentos e faz com que quem a use tenha muita clareza, né, sobre onde investir, quando comprar e quando vender. E se por acaso você está insatisfeito com algum ponto da sua carteira, seja ele a rentabilidade, o tempo que você está usando para lidar com ela, a falta de conhecimento que você sente ter, e se você quiser uma segunda opinião sobre a sua carteira e ainda um plano criado por um especialista do Clube do Valor para que você passe a investir com um sistema de alocação estratégica, quero te convidar para uma sessão de análise gratuita de carteira. Já abri algumas vagas aqui para esse mês, para que algumas pessoas que me acompanham aqui na internet tenham uma sessão de 1 hora com um especialista aqui no Clube do Valor, treinado por mim, para dar uma olhada em como você está investindo, mostrar pontos de melhoria e indicar um plano de como investir com mais estratégia. Se for do teu interesse ter uma sessão de análise de carteira, detalhe, totalmente gratuito, pode concorrer a uma das vagas que a gente está abrindo, apertando nesse botão aqui e preenchendo um rápido formulário. Quando você vai preenchendo esse formulário para concorrer à sua vaga de análise de carteira, quero comentar sobre os dividendos. China em crise, aço chinês mais barato que o brasileiro, minério de ferro sendo exportado para a China. Como é que isso impacta os dividendos da CSN Mineração? Bom, olhando para os últimos 2 anos, a gente vê que o dividend yield da Semin 3 tem um percentual bem expressivo, né? Foi 22% em 2022 e 11,4% atualmente, o que resultaria num dividend yield médio de cerca de 13,65% nos últimos 36 meses. Ou seja, na média dos últimos 3 anos, essa foi uma das empresas que mais pagou dividendos. Mas será que ela é uma pagadora consistente? Ela foi no passado, tende a ser no futuro? Uma das formas de entender melhor o futuro é aprender com o passado. E se for ver os dados da CSN Mineração, ela tem uma série de pagamentos de dividendos em 2023, 22, 21, só que não tem nada antes disso, até porque ela não era uma ação listada na bolsa. Além disso, seu payout, né, o percentual de lucro líquido distribuído, ficou acima de 100% nos últimos 2 anos. E aí quando a gente olha aqui, para uma das estratégias do Clube do Valor, que faz parte do nosso sistema de alocação estratégica, que é uma estratégia focada em dividendos, o que a gente analisa? Primeiro, a liquidez mínima diária, que tem que ser empresas bastante líquidas para a gente reduzir o risco de liquidez. Critério esse que a CSN Mineração passa. Segundo, histórico de pagamento de proventos por mais de 5 anos, que é onde a CSN Mineração para, até por não ter um histórico de consistência, porque ela não estava listada na bolsa antes disso. Esses filtros aqui servem para nos dar segurança de que se você quer comprar boas pagadoras de dividendos, você vai estar olhando para empresas que são consistentes nisso. Aí você pode saber, beleza, eu entendi. Agora, ignorando dividendos, as ações da Semin 3, elas estão baratas? Bom, a gente também tem uma estratégia aqui dentro do nosso sistema, que é a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Quem me acompanha há mais tempo já se cansou de me ouvir falar. A estratégia foi criada para nos fazer investir numa cesta de ações muito baratas, que, detalhe, não são ações cotadas a 5, 2 reais, 1 real, não tem nada a ver com a cotação, tem a ver com quanto resultado a empresa gera em relação ao seu preço. E aí, rodando todos os filtros que a gente tem para nossa estratégia de seleção de ações baratas, que inclusive a gente testou no passado, os resultados foram muito bons, como você pode ver na tela, a CSN Mineração ela está no rol das mais baratas. Ela está na 22ª posição dentro da estratégia das ações mais baratas da bolsa. Tem regras de composição e manutenção de carteira. Regra de composição é quando você for montar a primeira vez a carteira, a ideia é comprar as 20 mais baratas da bolsa para estar bem diversificado, reduzindo o risco e tendo bastante tranquilidade. A regra de manutenção é de 3 em 3 meses fazer o rebalanceamento da carteira, vendendo aquelas que ficaram caras, que não estão mais nem entre as 30 mais baratas da bolsa e comprando as novas. No caso, essa mineração atualmente com um earning yield de 15,21%, está na 22ª posição no nosso ranking, o que significa que a estratégia indica que quem tem ela na carteira deve manter, mas quem for montar uma carteira do zero aí tem que priorizar as 20 mais baratas. Eu te pergunto, para você, essa ação tá barata ou não tá? E mais, você sabe por que cada ação que você tem tá na tua carteira? Se você não tem clareza, recomendo muito que você aperte aqui e concorra a uma das nossas vagas de análise gratuita de carteira. Se você quiser conhecer melhor a nossa estratégia, que vai ser um vídeo de algumas ações que eu estou comprando nesse mês de fevereiro. Um grande abraço e até mais.